Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e hoje eu estou aqui com a presença do engenheiro civil Lucas Bicalho. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Paulo? Boa noite, pessoal. Bora falar um pouco de BIM, né? Vamos embora, vamos embora. E Lucas, antes da gente, eu tenho uma breve apresentação aqui sua, apesar de que, pô, quem tá nessa área de BIM, de gestão de obras, é quase impossível não te conhecer, não ter visto algum conteúdo seu. Mas, assim, Lucas, eu só queria deixar aqui minha admiração para você, porque, assim, hoje eu sou arquiteto e hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho com marketing digital para arquitetos e engenheiros, além de ter o podcast. E aí eu estou consumindo conteúdo de todo mundo, mesmo não sendo minha área, mesmo não trabalhando com obras, mas eu estou vendo seus vídeos, estou vendo ali seu YouTube e o de várias outras pessoas. E Lucas, você realmente se destaca pela forma como você se comunica, pela sua autenticidade nos seus vídeos, e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu só queria te parabenizar, que é muito divertido assistir seus vídeos, cara. Muito legal mesmo assistir suas aulas. Beleza? Valeu, obrigado, Paulo. Os peão velho que a gente fala, né? É os meninos aí do barro, os peão velho é o camarada que já tá na experiência, mas é nada mais do que a gente é mesmo, né, Paulo? Às vezes a gente fica criando máscaras para poder dizer que a gente é cheio de dogmas e formas, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que Exatamente. ser, né, cara? É como meu pai falava muito comigo, vai lá e faz. É mais ou menos essa a É isso filosofia que aí. a gente tenta levar de uma forma simples e natural. Obrigado, agradeço aí. E todo mundo que vai acompanhar a gente nesse podcast. Vamos conversar um pouco de BIM, então. É isso aí, é isso aí. E, gente, só para cumprir tabela aqui, fazer uma breve apresentação do Lucas. O Lucas, ele é engenheiro civil, ele é professor de MBA e ele é especialista em Lean Construction e BIM para obras, que é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre BIM para obras, tá? Que é um tema extremamente relevante, extremamente importante. E, gente, se você está escutando até aqui, três coisas, na verdade, que eu sempre esqueço de falar. Primeiro, o primeiro link aqui nas anotações do podcast é um link para você se cadastrar, para você receber os e-mails, para você receber os episódios no seu e-mail. Então, pelo amor de Deus, é assim que você ajuda o podcast a crescer. Então, clica aqui e cadastre o seu e-mail. Segunda coisa, todos os links do Lucas e de tudo que a gente vai falar aqui, das redes sociais dele, do que a gente comentar aqui, vão estar nas anotações do podcast, tá? O podcast tem um site, pelo amor de Deus, deu um trabalho da bexiga para fazer esse site, então vão lá ver o site, tá bonitinho lá, tá organizado, beleza? E a terceira coisa para finalizar, para a gente começar o bate-papo se você está escutando esse podcast, eu quero que você clique aí nas anotações, você vá lá em alguma rede social do Lucas. Eu acho que a rede social que o Lucas mais usa é o Instagram. Vai lá no Instagram, manda um direct para ele e fala: Lucas, estou escutando o seu podcast com Paulo, beleza? Manda lá no direct dele para ele saber que você tá escutando aqui a conversa, beleza? Então vamos lá, Lucas. A gente tem aqui algumas coisas para a gente conversar Bora sobre lá. BIM para gestão de obras. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você era o seguinte: a gente sabe que nós temos as dimensões do BIM, BIM 3D, BIM 4D, e o planejamento de obras, o planejamento do BIM está ali na dimensão 4D, não é isso? E aí o que Correto. seria esse planejamento 4D ou esse BIM 4D? Muito boa pergunta, Paulo. Vamos ressignificar algumas coisas aqui, né? De o que é planejamento e o que é esses Ds do BIM. Pessoal que está Fica à ouvindo, vontade. vamos bater um papo aqui. Não, como estava conversando com o Paulo aqui no backstage aqui, podcast é um lugar da gente conversar. Então nós vamos conversar igual se estivesse ali Com com o certeza. peão velho da obra, conversando com a turma, com os amigos, né? Então estamos entre amigos aqui, sem muito linguajar formal, aquele todo, senão a gente vamos ler um artigo Nada, nada. para poder resolver o problema, né? A gente lê um artigo. Aqui vamos bater um papo. Então, o pessoal que está É no isso aí. ônibus, o pessoal que está indo para o trabalho, acompanha a gente nessa conversa que vamos entender, então, o que é esse planejamento, qual que é a ideia do planejamento, qual que é a ideia dos desde o BIM aí. Então, o primeiro passo, entender o que é planejamento. Muitas das vezes a gente gera uma ideia, né, até cultural isso, de que planejamento está diretamente, unicamente até relacionado com cronograma, né?
com o tempo, né? O Cronos ali vem do planejamento do tempo. O item, né, o 6.1 lá do PMBOK, né, que vai ser a parte de planejar o gerenciamento do tempo, na quinta edição, e agora na sexta edição, planejar o gerenciamento do cronograma. Mas planejamento, né, essa fase, né, do projeto, essa etapa, ela envolve outras áreas de conhecimento, além do planejamento, né, no caso do tempo. A gente tem que planejar o escopo, até antes de conseguir planejar o tempo, tem um EAP. O que vai ser construído? O que eu vou entregar para o cliente? São coisas muito importantes. Então, o que vai ter construído, como vai ser construído, como vai ser controlado, né? Isso vai ser de extrema relevância para na hora que a gente chegar no caso do cronograma. Então, planejar como o escopo vai ser construído ou até dividido é um dos pontos principais. Um outro ponto é, sim, planejar o gerenciamento do tempo. Determinar em qual nível de decomposição a gente vai chegar na lista de atividade, quais ferramentas vamos utilizar para fazer o planejamento do tempo. Vai usar um Gantt, nós vamos usar um planejamento baseado em localização, uma linha de base, nós vamos utilizar um Trello, né, um método ágil, um Scrum, vamos fazer Kanban, como que nós vamos colocar? Vai ter sprint, vai ser preditivo, vai ser adaptativo. Então a gente precisa de planejar como o tempo vai ser gerenciado. Esse é um outro ponto muito importante. Então, não necessariamente quando a gente fala de 4D, diretamente a gente está falando da obrazinha sendo construída e o gráfico de Gantt lá embaixo, né? A gente também tem outros planejamentos que são de extrema relevância, como, por exemplo, planejar os recursos humanos, planejar os custos, planejar a qualidade, as comunicações, né? As comunicações são responsáveis aí, né, como causa raiz aí em torno de 65, 70% das falhas de projeto em todo mundo, né? Então, muitas das vezes a gente preocupa muito com 4D, com 5D ali, mas a gente está trocando mensagem no WhatsApp, mandando áudio, não tem um planejamento mínimo ali da comunicação, que é uma das principais causas raiz de falhas em projetos em todo mundo. Né? Não que o tempo não seja importante, ele é de extrema relevância, os custos também, mas as comunicações a comunicação, né, é um dos principais fatores. A gente vai ter outras áreas de conhecimento, os stakeholders, né, os riscos, stakeholders, no caso, as partes interessadas, que são aquelas pessoas que são impactadas ou acreditam ser impactadas pelo projeto. Quando a gente fala de planejamento, de uma forma bem geral, a gente está falando de planejar todas essas áreas de conhecimento. E muitos mais pontos ali de integração e tal, e até como que a gente vai terminar essa obra ou esse projeto em si. Então esse é o primeiro ponto. Planejamento não é apenas planejar o tempo. O segundo ponto que a gente precisa conceituar aqui, que é importante para a gente começar a conversa, é que quando a gente fala de BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, 7D, 8D, 9D, 11, e o pessoal vai criando D aí na frente dessa história, é que isso é uma forma legal, é bacana, para que a gente possa entender. Mas na prática mesmo, quando a gente vai ali levar, é muito importante a gente levar um ponto em consideração. Não existe cubos, né, bloquinhos separados de cada D. Né? Tem o bloquinho do planejamento, tem o bloquinho do 3D, tem o bloquinho do Dynamo, tem o bloquinho... Não vai da automatização ali dos processos, né? Não vai ter um bloquinho para cada um. A obra, na prática, pensando assim, né, o que é BIM? Que BIM é construir dentro do computador, né? Construir uma obra dentro do computador. A obra que é construída lá no canteiro mesmo, no barro, ela não é feita separadinha. Ela está toda junta ali. Né? Tudo integrado no mesmo lugar. Perfeito. E acontece tudo ao mesmo tempo. Tem as pessoas que são... Não, todo mundo é uma equipe, é responsável por tudo, e aí a coisa funciona. Porque quando a gente começa a setorizar demais ali, é importante, mas fica cada um na sua ilha de informação ali. Isso não é tão relevante para os padrões de comunicação que a gente tem desejado aí dos últimos tempos. Enfim, traduzindo em meados aqui. A gente pode entender como BIM 3D a parte da modelagem, o projeto autoral, né, a parte do desenvolvimento, engenharia básica, né, engenharia executiva, enfim. É importante, o Clash ali, tudo.
É importante a gente entender que o 4D, né, entendendo a quarta dimensão ali, seja a dimensão do tempo, a gente ter ali o tempo junto com o escopo, né, junto com o 3D. A gente pode entender, né, aí já é uma questão mais de nomenclatura e de entendimento, que o 5D é os custos, né, e o C daí por diante, o 6D de sustentabilidade, né, às vezes confunde com o 7D, que vai ser o Facility Management, né, a gestão do pós-obra, enfim. Esses são usos do BIM. São Entendi. usos que a gente pode ter para o BIM. A Penn State University, né, a PSU, enumerou em torno de 25 usos do BIM. A Penn State é uma das referências que a gente tem. Então, assim, temos todos esses pontos, mas não necessariamente eles estão isolados, né? A obra é construída como uma só e o planejamento também ele é feito para uma obra só. Então, é importante a gente ter ali o 4D, mas entender que não é só ele vai influenciar em todas as áreas de conhecimento. Então, conceituando aí, né, o que seria a ideia do planejamento 4D é juntar o cronograma com o projeto, mas não necessariamente só o cronograma. Com o modelo, né? Com o modelo. A gente tem que juntar as outras áreas de conhecimento e essa que é a responsabilidade, né, do gerente de projetos ou até do engenheiro que vai estar na obra executando ali o serviço, da construtora ou do cliente, dependendo em cada situação. Legal, legal. Lucas, umas coisas interessantes que você falou ali, você falou aí, é interessante você destacar duas coisas, né, que me chamaram a atenção. Primeiramente, essa questão da interligação, que tipo, a ideia quando você lê sobre, quando você ainda não está na prática no BIM, quando você começa a estudar sobre as dimensões do BIM, dá uma ideia de que realmente são cubinhos. Então, tipo, esse cara aqui ele vai fazer só o planejamento e esqueceu todo o resto. Esse cara aqui vai fazer só o 3D e negligenciou todo o resto. E, na verdade, isso não funciona porque tem coisa lá do 7D que vai depender de uma coisa que o cara lá do 3D ele fez, ou ele teve que já deixar pronto o terreno, o parâmetro lá no Revit, no ArchiCAD, enfim, para o cara utilizar. Então é legal você destacar essa interligação, porque BIM é isso, né? Tá tudo interligado. E isso é bem interessante. E outra coisa que você falou que eu acho muito importante, cara, é a questão de que quando a gente fala de planejamento no BIM, planejamento para gestão de obra, só vem à cabeça aquela animaçãozinha do tempo passando e dos bloquinhos se encaixando ali. E aquilo, claro, é uma grande parte, é super importante para você entender toda a questão do tempo na obra, mas tem todo esse bastidor, esses bastidores aí que você falou, comunicação, cara. Cara, isso é muito verdade, cara. Tipo, na empresa que eu trabalhava, a gente sofria muito com isso. A gente não, a gente meio que fazia os modelos e a gente também executava. Era uma empresa de esquadrias. Por favor, não vão lá no meu LinkedIn ver que empresa era, tá? E aí essa empresa de esquadrias, a gente tinha esse problema, que é um problema de muita gente. Tipo, como é que a gente guarda essa informação? Como é que a gente registra essa informação? Porque às vezes alguém dizia uma coisa de projeto, depois vinha outra pessoa, mudava, e aí executava de um jeito, no projeto estava de outro, enfim. E aí a gente tentou implementar o Slack, que é como se fosse um WhatsApp, né? Eu Bem legal. acredito que você conhece o Slack, né? E aí a gente tentou implementar o Slack, que é uma espécie de WhatsApp corporativo, só que, cara, a gente percebeu que é muito questão de cultura também, sabe? As pessoas não se acostumavam, elas sempre iam para a questão do WhatsApp, porque era mais cômodo, tava no celular ali. O Slack dava para instalar no celular também, aí o pessoal dizia que o celular não tinha espaço, aí se esquecia, enfim, cara. É muito questão de cultura também essas coisas, né, Lucas? Não, com certeza, né? Falando das comunicações, na minha opinião, na minha opinião não, das pesquisas que a gente tem de projeto em todo mundo, né? E o que eu vivi também na prática, eu acredito que foi bem importante para a gente frisar isso. Eu acredito que todo mundo que deve estar ouvindo deve ter alguma experiência parecida, né, Paulo? Você falou aí da sua empresa, para não ir lá no seu LinkedIn, mas eu acredito que não é uma exclusividade sua, né? É algo que é comum Com em certeza, com todos certeza. os tipos de projeto. A gente ter uma dificuldade de comunicar ali entre as partes, né? Às vezes tem que mandar um e-mail registrando, a descrição não ficou do jeito que queria, e aí quando você precisa dessa informação ela não está no lugar, ou no pior dos casos,
você está na obra, você anota alguma coisa no diário de obra, o diário de obra não era digitalizado, e aí você não consegue achar essa informação no final da obra, ou pior, era digitalizado, e cada mês, quem nunca fez isso, né? Cada mês era numa planilha do Excel, e É aí verdade. cada dia era uma aba da planilha, como é que você procura a informação que você queria dentro de cada aba, quando a obra durou 2 anos, né? Você tem mais de 700 abas aí para poder ficar procurando. Ou pior, o setor de compras vai ter que entrar num sistema RP, que tem que dar vários cliques, que o fornecedor, enfim, a gente pensar em primeiro ponto, né? Quem são as partes interessadas que estão envolvidas nesse projeto? Quais são os requisitos dela para que o sucesso do projeto seja garantido? E como que a gente pode garantir um engajamento dessa parte interessada através de ferramentas de comunicação ou formas de comunicação são extremamente importantes. E aí vem um ponto até do 4D, né? Por que será que a gente sempre, quando pensa em 4D, a gente vê aquele videozinho animado? Mas será que aquele videozinho animado do 4D é a melhor forma de se fazer um planejamento para uma obra? Já pararam para pensar? Para aí, peão Olha velho, aí. você que está aí no carro, essa é uma boa, ó. Olha só, você vê um vídeo de uma obra animada. Você já parou para pensar se o pedreiro ou o mestre de obra, debaixo do sol quente, batendo, cravando lá o gabarito de obra, né, na madeira, concretando a base dele no solo, será que ele vai parar, pegar um vídeo, no minuto tal, no milésimo de segundo tal, aconteceu tal coisa? Será que esse planejamento 4D, esse BIM 4D, né, se você não tem contato, pela primeira vez que está ouvindo falar, dá uma corrida lá no YouTube, vai lá no YouTube da comunidade BIM, que é o nosso, ou no meu Instagram, tem vários vídeos relacionados a isso. Mas será que essa é a forma mais eficiente, né, de levar a informação do próximo passo, do que vai ser executado, onde que é o caminho correto para a equipe do canteiro? Sabe por quê, Paulo? Muitas das vezes as nossas premissas como engenheiros, arquitetos ou construtores estão muito voltadas para o nível ali técnico, projetual ali, conceitual até Entendi. da situação. Só que a gente esquece, às vezes, que projeto, essa turma toda de orçamento, que é de extremamente importante para que a coisa aconteça da forma correta, né? Essa parte de planejamento inicial, ela corresponde aí a 3% no máximo do investimento total do empreendimento. No máximo, né? A gente tem projetos aí que dá 1% e que olhe lá, né? O negócio hoje está um oceano de tubarão vermelho, né? Um oceano vermelho cheio de tubarão, né? Fala que o vermelho é o do CAD, que o oceano azul é o do BIM, Verdade. né? O pessoal, a logo do CAD é até vermelhinha, né? Os softwares da Autodesk, né? BIM são todos azuis. Eu fico pensando, será que Essa foi boa. alguma coisa deve ter aí? Mas enfim. Às vezes a gente pensa muito nesse universo dos projetos ali. E só que isso, na verdade, representa 3%. A gente faz o PEB, né, o Plano de Execução BIM, a gente faz o BEP, mas a gente está colocando mestre de obra no BEP? A gente está colocando empreiteiro no BEP? Mas como assim empreiteiro no BEP? Como assim não colocar? Esses caras são responsáveis por 97% dos custos do restante do projeto, só isso. E se eles não quiserem fazer, esse negócio não Cara, for que adequado para a interessante. realidade dele, para a cultura dele, não vai resolver BIM. A verdade, desculpa o desabafo, a gente faz BIM para virar PDF, na maioria dos casos. Faz BIM para dar Ctrl+P. E Uau. aí? Mas o BIM é mais caro, não se paga. É claro, a gente gera o mesmo produto. A gente está gerando a mesma coisa. Eu tenho rotinas de implementação, agiliza o meu trabalho. Ok, agiliza 3%. Enquanto a gente não conseguir parar de Cara, vender que esse mesmo interessante isso. produto e levar ele para dentro do canteiro de obra, para que essas pessoas que estão lá sejam acessíveis para elas e para que elas consigam utilizar de uma forma verdadeira aquilo que a gente está executando, a gente não vai conseguir viabilizar bem nunca. Né? A gente tem que sair do nossa zona de conforto, do nosso espaço, do nosso ar-condicionado ali, às vezes, e pisar no barro e ver que a turma
comporta e precisa de formas diferentes. O cara não tem um desktop com ar-condicionado para poder visualizar ali o time correto da construção. E aí a gente entra com métodos específicos para ir planejando esses métodos, né? Para que essa comunicação seja eficiente com essa parte interessada, porque ela tem grande impacto e grande influência no nosso projeto. E é isso que é planejar. Em primeiro ponto, né? Identificar as partes interessadas, coletar os seus requisitos e criar planos de ação para poder manter essa parte engajada em todo o ciclo de vida do projeto. Não simplesmente toma um tablet ou se vira com isso aqui que a coisa vai acontecer. Não. Mais uma vez, eles são responsáveis por 97% dos custos. Nós, apenas 3%. Cara, que incrível isso, Lucas. E assim, com isso você começa, nesse momento, quem está escutando, principalmente quem é da área de arquitetura e de engenharia também, tá? Tipo, mas quem é da área de projeto, eu espero que você esteja meio que abrindo a cabeça para isso, porque é fogo quando você pensa assim. A gente acha que a gente está fazendo muita coisa quando a gente implementa o BIM na fase do projeto ali, né? Mas na verdade, como você falou, pô, só 3%. E eu acho que existe ainda um problema muito grande, e agora eu vou falar, eu como arquiteto, tá, gente? Mesmo hoje eu não estando trabalhando eu não trabalhando com projetos diretamente, mas eu já trabalhei tanto com projetos de interiores quanto com projetos arquitetônicos mesmo. E assim, você vê a desconexão muitas vezes da equipe de projeto com as próximas fases da construção, sabe? É quase, eu não quero falar que existe um preconceito ou não querem se envolver, eu não quero falar isso. Mas assim, existe realmente um descuidado em relação a isso, em pensar que, pô, o que eu estou fazendo aqui precisa ser planejado até o final para que a mesma eficiência que eu estou ganhando aqui, implementando softwares BIM e tal, processos BIM, você ganhe lá na frente também, né? Então, cara, isso é muito interessante. Eu acho que concordo com tudo que você falou. Eu acho que realmente é um debate que precisa ser feito. Muita gente precisa, todo mundo do setor precisa acordar para isso, porque isso é um problema sério, né, Lucas? Não, com certeza, né? Eu acho que nem é um preconceito, não, é uma falta de planejamento mesmo, sabe? Porque a gente está pensando no cronograma, né? A gente já quer dar, às vezes, um passo um pouco maior do que a própria perna, do nível de maturidade que a gente tem. Quando a gente vai fazer um PEB, um plano de execução BIM, né? Vamos começar por ele, né? O primeiro passo é você definir o uso do BIM, né? Ou seja, para que você quer fazer BIM? Qual é a finalidade? Né? Vai fazer BIM para quantificar, vai fazer BIM para controlar planejamento. Gerar dado por gerar dado não faz sentido. A gente tem que gerar dados se a gente puder controlar e tirar, conseguir melhorar as nossas tomadas de decisão a partir dos dados que a gente gera. Senão, para que gera dado, né? Se eu não vou utilizar ele para nada, né? Fica aquele cara controlando, mas nunca faz uma análise dos relatórios ou dos dados que ele controlou. Então, o primeiro passo é esse: identificar ali o uso que você vai ter da tecnologia. Entender também que BIM não é uma metodologia. BIM gera uma metodologia. Né? Por quê que eu falo com tanta incisão, né, que BIM não é uma metodologia? Porque o BIM da Queiroz Galvão não é o mesmo BIM que eu vou aplicar no construtor de médio e pequeno porte. Então não tem como ter um método único. Eu vou gerar, através da tecnologia, dos processos, da política e também das pessoas, uma metodologia. Para projetos? Não. Para gerenciar a essência de projetos em todo o ciclo de vida da construção. É o que o Zucker falou para nós lá em 2009, né? O que é essa essência dos projetos que ele fala? Essa essência é entender que um projeto não se limita a um design, não se limita a um desenho técnico, não vai se limitar ao desenho ou que seja a modelagem daquilo que vai ser construído. Quando a gente fala de projeto, a gente está falando do conceito lá, né, que vem até no PMBOK, de um esforço temporário para desenvolver um bem, um serviço ou um produto, né, único, exclusivo. E este projeto, para ser bem gerenciado, ele tem pessoas. Ele tem pessoas. E essas pessoas se comunicam.
E essas pessoas precisam ser integradas. Essas pessoas têm culturas que elas estão imersas há mais de 20 anos. Então, não adianta, por exemplo, a gente tentar enfiar um BIM de uma Queiroz Galvão ou de uma mega construtora, né, uma Barbosa Melo, falando de grandes construtoras aqui, no construtor do bairro, que é um grande construtor, dependendo da situação, o cara faz 5, 6 prédios por ano, não é o mesmo BIM. E não adianta você também pegar que o mesmo mindset do cara que está lá em São Paulo, na capital, vai ter aqui no interior de Minas. Né? A gente tem que trabalhar um nível de imersão cultural. Olha, vamos começar com treinamento, vamos entender a ideia do BIM, porque senão o próprio cara vai boicotar o processo de implementação. Né? Já aconteceu com a gente. Você está implementando, o engenheiro começa a se sentir mais antigo ali, de 50 anos, né? Ele começa a se sentir ameaçado com a tecnologia e acaba não animando no negócio. Só que o cara tem toda a expertise e toda a experiência. E ele acha que o BIM é complexo, é difícil. É super difícil se você fizer sozinho. Né? Quando você está em equipe, as coisas acontecem, cada um tem sua parte e ela vai contribuindo e a gente vai crescendo. Né? Pensar, é difícil andar de moto para quem já sabe andar? Provavelmente não, né? Mas para quem vai pegar a primeira vez uma moto para andar, é difícil. Mas deixa eu te perguntar, se depois que você comprar uma moto e já souber andar na moto, você voltaria a ir na cidade vizinha de bicicleta, igual você ia antes, quando você não sabia andar? Não, você nunca mais vai querer voltar. Eu pergunto, um topógrafo que usa estação total hoje, ele vai querer voltar a usar teodolito? Ou o cara que usa o RTK, né? Ele vai querer voltar a usar o teodolito com a prancheta de topografia, fazendo nota? Não. Então, não tem idade para BIM, né? Eu falei 50 anos porque eu considero com a idade de experiência que eu quero chegar, que está novo 50 anos. Peão com 50 anos trabalha muito ainda, né? Sim, sim. Mas, e que dá, eu tenho muitos alunos assim. É verdade. E que dá para poder acompanhar e dá para poder pegar. Agora, tudo no início tem seu passo, né? E a gente precisa de identificar esses pontos. Mas a gente, às vezes, falando dos engenheiros, dos peão engenheiro aí, às vezes a gente esquece um pouquinho, né? A gente é muito exato, muito cálculo, e esquece um pouquinho do lado humano, de entender, olha, nesse ponto você não está lidando com a máquina, você está lidando com pessoas. E pessoas exigem tratamentos de pessoas. E não só as pessoas executivas, a turma do barro. Porque, mais uma vez, elas são os 97. Ou seja, nós somos aquele 1%. Sabe, Paulo? Aquele 1%. Então, é a turma de cá. A turma de lá é 99. E aí eu falo, a gente tem que, às vezes, eu trabalhei muito tempo com obra e tal, sair, Paulo, de um mindset de que a gente é o chefe da obra, que nós somos o engenheirão, porra, doido, bacana, inteligente, sou o foda do negócio todo. Tá, peraí, vamos conversar. Esse sistema já não funciona já tem um tempo. Nós estamos aqui para poder servir. Né? Aquele mindset lá do livro do monge executivo, né? Às vezes a gente precisa de inverter um pouquinho essa pirâmide. A gente está na pirâmide que a gente manda e o peão, né? A gente chama de peão, errado até chamar de peão, que é diferente do peão velho, mas o peão lá da obra, a gente manda e tem que obedecer e abaixa a cabeça e sai andando. Né? Isso aí já acabou, tem muito tempo. Isso é outro sistema, militar e tal. O sistema agora a gente é um líder servidor. A gente está aqui embaixo da pirâmide, a gente está na parte de baixo da pirâmide, dando um suporte para que o cara possa fazer o gol, né? Para que o cara possa executar ali. Por quê? Quem está lá mais próximo dele? Quem está mais próximo dele é o cliente, né? Às vezes a gente acha que é a gente que está mais próximo do cliente, mas na verdade não. Quem está mais próximo do cliente é o servente, é o pedreiro. Por quê? É ele que está com a mão na massa, sentando cerâmicazinha por cerâmicazinha, tijolinho por tijolinho e tubinho por tubinho. Então, se o seu modelo não está conectado com essa realidade, dificilmente você vai ter um resultado no final. Fechando aqui, né? Você pode ter Lean, você pode ter BIM, você pode ter Trim, CRIM, SIM. Se você não tiver equipe com você, no final das contas tem concreto na tubulação. E é um caso que todo mundo no Brasil inteiro conhece, que a turma faz. Será que porque, né? Porque gostou demais dos engenheiros que foram mandando de cima para baixo. Então temos que pensar nesses pontos. Antes até de pensar se vai usar Revit, ArchiCAD, Dynamo, Navisworks, 4D, enfim. Quem são as pessoas que estão comigo? Porque elas que vão fazer a coisa acontecer.
Cara, que mensagem importante, Lucas. E assim, eu já pude presenciar isso, tá? De tipo, eu participei de uma implementação BIM, onde aconteceu exatamente isso que você acabou de descrever. Tipo, o pessoal que estava lá, que estava trabalhando num software mais antigo, né? Assim, num software que não era BIM, eles não se sentiram conectados com a nova tecnologia. Quem estava à frente da implementação não teve esse cuidado com o lado humano. Tipo, só chegou e quis, não é assim que vai acontecer agora, esse é o processo novo, não quis envolver quem estava lá. E acaba que as pessoas que têm a experiência, que têm o know-how, elas não se envolvem no processo e o processo acaba se prejudicando, e foi isso que aconteceu. O processo se prejudicou muito porque as pessoas se sentiram, ao invés de elas se sentirem, pô, a gente vai evoluir o nosso método de trabalho, elas se sentiram ameaçadas. E aí elas disseram, Uhum. cara, não quero me envolver com isso, não tô gostando disso e tal. E aí acabou que prejudica o processo. Então, cara, acho muito, pô, fico muito feliz de poder trazer um cara como você aqui, trazer essa experiência aqui nesse podcast. Muito legal, e é uma coisa que todo mundo realmente precisa ouvir. E Lucas, continuando aqui sobre essa questão de planejamento, tá? Beleza. Você já falou muita coisa aí sobre o planejamento, sobre conceitos do planejamento. Eu queria que você pudesse resumir aí de uma forma bem rápida assim para a galera. Quais são as principais vantagens do planejamento 4D, do Boa. BIM 4D? Quais são as Prin- principais vantagens, se você pudesse resumir aí? Boa. Principal vantagem do planejamento 4D sem cronograma. Vamos pensar em planejamento lá atrás um pouquinho, sem o videozinho animado. Primeiro, você começar a modelar junto com a expertise ali. Vamos voltar um pouquinho. Bom, peraí. Ó, pensando no planejamento 4D, que Fica à a vontade. gente envolveu as partes interessadas ali. Então, fizemos da forma correta agora. Juntamos a turma, vamos fazer a Beleza. obra dentro do computador aqui agora. Então, beleza, então. Turma, quem é que está envolvido? Quem que é parte interessada? Nós temos a turma da obra, temos o mestre de obra, nós temos o modelador, né? Vamos ter o arquiteto junto, vamos ter o rapaz responsável pela automatização dos sistemas, vai entrar lá na frente com as rotinas, vai deixar o negócio mais ágil, vamos ter a turma do orçamento, o dono da construtora, todo o pessoal de contratos, aquisições, turma toda junto. Então vamos pensar no 4D aqui, como é que ele começa. Primeiro ponto, nas fases de concepção, né, de engenharia básica, né, de estudos preliminar, na minha opinião, é um dos pontos que o BIM pode ter maior impacto. Por quê? Nessa fase, onde a gente começa a dispor dos layouts, como que vai ser construído, o posicionamento, a gente trazer essa experiência de quem está no campo, de quem já executa, né, tendo através de workshops, de reuniões com facilitadores, tem várias técnicas para se fazer isso, mas conseguir envolver ele no início para facilitar ali a tomada de decisão é um dos principais pontos. Por quê? Toda obra a gente tem um monte de problema acontecendo. Né? Pega uma construtora aí de 10 anos. Você chega na obra, o cara tem problema com hidráulica, o cara tem problema com parede fora do prumo, o cara tem problema com prumada, o cara tem problema. O negócio é a história da carochinha. Toda obra tem os mesmos problemas. Por quê? Porque a gente não coletou as lições aprendidas de quem está executando, porque não reseta, não é um computador que você dá um delete e começa a obra do zero. A gente aprende à medida que a gente passa as obras, mas por que a gente continua ainda errando? Né? Porque a gente não coletou as lições aprendidas ali na ponta, no final do processo, né? A gente estava mais preocupado em entregar a obra, que é uma loucura, né? Não sei como que é final de obra, mas a gente não pegou a experiência de quem estava ali na ponta e voltou para o início do processo. Jogou lá no start, no kickoff, né? Não colocou lá no business case, plan, né? No planejamento financeiro, nada, de negócio, nada. Não pensamos de novo em reestruturar o nosso fluxo de trabalho. Então, o primeiro passo é pegar essa turma que está na obra e jogar lá na ponta, junto com o pessoal, que seja uma vez por semana, com coordenação, ou 2 vezes por semana. Vamos pensar aqui nesse modelo. E aí o BIM tem uma grande vantagem. Por quê, Lucas? Qual que é a diferença? Porque antes você tinha um monte de linha, era um 2D. A dificuldade de interpretar e entender isso
E o tempo que você demora para poder fazer isso, porque você tem que fazer o corte, para você entender direito a altura e tal. O estudo de volumetria ali, estudo de massa com BIM é um negócio incrível. Então, para começar, às vezes a gente complica É demais as verdade. coisas, né, Paulo? Às vezes a pessoa, 4D, o cara já vem pensando, nossa, mas vai. É legal, cara. É importante, vai ter resultado a animação ali da obra sendo construída. Mas ter o encarregado, o mestre de obra, o pedreiro, o empreiteiro, lá no início do projeto, dando as dicas do que deu errado no projeto passado, vai ter um impacto gigantesco no seu empreendimento. Então, o BIM possibilita isso. Você bota todo mundo, 2 telas, bacana, um computador legal, e vamos rodar modelo. Modelo para lá, modelo para cá, bota o boneco do Naves, bota o módulo terceira pessoa, o camarada entra dentro da obra, bota um capacete também pro peão, velho, e vai, anda, faz cena e corrige e tal, faz rodadas de cheque. Tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, feito isso, excelência operacional, então, nós temos ali a turma da obra. Feito essa excelência ali de operação, eu tenho um outro momento, que o modelo vai começar a ser detalhado, a gente vai aumentar o nível de detalhe do modelo, tanto em informações quanto em geométricos, né? Não dimensionais e tridimensionais. E aí, a gente entra com as outras partes. Ô, turma do planejamento e do orçamento, vem cá. O que faltou no último orçamento? O que deu trabalho para fazer aqui nesse orçamento? Ah, cara, aqui para poder montar a composição foi difícil demais, porque vocês fizeram a parede tudo como uma só. Vou supor que era um muro de um aeroporto, ou um muro de uma linha férrea, né? Você fez a parede de fora a fora. Eu tinha que voltar lá no Navisworks e vir picando, no Revit e vir picando suas paredes. Pensando no mundo Autodesk, né? Porque se a gente vai para o OpenView, o negócio fica ainda mais Sim, sim. complicado, que vai chegar o IFC e aí não fica mais difícil de editar, e, enfim. Né? Dá. Mas Sim, sim, sim. não é. Dá até para ir para Marte, segundo o Elon Musk, mas não é tão simples assim quanto parece, né? Então, assim, dá para fazer tudo. Mas isso é dinheiro, é custo. E aí, alinhar com o pessoal a informação qual que precisa. Olha, não, eu preciso um nível de detalhe tal, porque a gente orça em tal. Aí o pessoal da obra fala: olha, eu vou medir assim. Então, quer dizer que se a gente botar esse parâmetrozinho, essa informação, vai ajudar todo mundo? Vai facilitar. E aí, sair das normas, porque fulano e ciclano fez assado. Vamos entender o nosso método e o nosso BIM. Beleza, esse é o outro ponto. O outro Legal. passo, que aí já entra com a parte do tempo também, e até da execução, é tendo ali as informações, isso está acontecendo em paralelo, né, gente? Não tem, a gente é acostumado com receita de bolo, não é um atrás do outro, a coisa é simultânea. Vai fazendo rodadas de interações e a gente vai aumentando o nível de decomposição dessa informação mesmo, né, para ter algo mais apurado. E aí, a gente bota mais uma rodada. Nessa outra rodada, a gente coloca quem? O engenheiro de planejamento, o camarada que está ali no tempo, junto com a turma dos suprimentos, até para quê? Para fazer 4D? Não, peraí. Para poder começar a estudar possibilidades de pré-fabricação de outros pontos ali naquela obra. Porque o modelo te dá essa facilidade. Oh, tem 4, 5 janelas aqui que sai fora do parâmetro. Vou mandar para o Paulo lá, que mexe com esquadria. Se a gente começar a parametrizar e deixar no mesmo formato todas as janelas da nossa obra, será que a gente consegue uma redução do preço aí, até do tempo para ele entregar? Porque cada um não vai ser um projeto, ele vai ter uma linha ali para produzir com mais eficiência, a gente vai começar a ter estabilidade no processo, né? É o primeiro ponto para a gente planejar. A gente tem que Que ter algo interessante. estável. E aí, beleza. Aí nós alinhamos, Pião. Aí nós começamos a fazer o início do planejamento. Tá todo mundo conversando, estamos num Trello, estamos no Slack, tá no Google Chats, tá no Teams, não tá no WhatsApp, né? Não tá mandando conversa de áudio. Ué, cara, por que você não gosta do WhatsApp? Porque quem nunca teve que ficar procurando áudio no grupo e gastou mais de 3 horas e não achou a informação que Verdade. precisava, né? É por isso que eu não gosto. Porque na É hora que você verdade, é precisa, você não verdade. acha nada. É pior do que e-mail. Então, vamos sair do áudio ali e vamos para uma ferramenta própria. E outra coisa, por que eu não vou no WhatsApp? Porque o meu amigo está me chamando para bater uma bola, o menino, minha mãe está querendo que eu faça um churrasco junto com ela lá no final de semana, meu irmão está querendo que eu vou dar uma corrida com ele, e aí toda vez eu perco o foco, a atenção ali, toda vez que eu entro no WhatsApp eu lembro da minha família. Enfim, não é a melhor ferramenta de comunicação, né? E aí a gente tem ferramentas profissionais para poder se comunicar, e é de extrema importância. É mais fácil o WhatsApp? É claro que é mais fácil, mas
Se tivesse dando certo, a gente não tava Cômodo, né? reclamando, é zona de conforto. Enfim, alinhou todo mundo, botou todo mundo para conversar do jeito certo. É com post-it na parede? Beleza, cara. Bota com post-it na parede, mas bota todo mundo para conversar. Feito isso, vamos começar então a planejar o tempo. Definimos a obra está pronta. Tá tudo ok, bota para rodar. Tem o dinheiro, quanto tempo que a gente pode gastar esse dinheiro? É 10 mil por mês? É 1 milhão por mês? Quanto que é a disponibilidade dos recursos financeiros, dos recursos materiais, né, das pessoas, o calendário ali. Talvez você tenha uma peça-chave, um encarregado ou um engenheiro que ele não pode participar. Então a gente identifica isso. Feito isso, a gente joga no cronograma. Agora, o cronograma que eu faço é um pouco diferente. Turma que já acompanhou nossas lives já viu. Eu pego ali o modelo e aí eu vou quebrando o modelo. E vou criando pacotes de trabalho, né? Para que depois eu chame esse pacote de trabalho de algumas atividades. Exemplo, eu pego lá a obra inteira, não tem como eu planejar a obra toda de uma vez. Até tem, vai durar 2 anos. Tá bom, mas o nível de precisão dessa informação não é muito relevante. E para mim aumentar o nível de precisão da informação, eu preciso de quebrar ela em partes, eu preciso de decompor essa obra inteira. E aí eu separo em alvenaria, né? Alvenaria do apartamento tal, em execução de reboco, emboço, chapisco, né? Forro de gesso, e vou separando ali de acordo com o meu método de planejamento. Vou usar o Lean Construction, vai ser baseado em localização, vai ser pensando no apartamento. Vai ser um método preditivo, vai ser já pensando na atividade ali no tempo. Aí tem que definir qual que é o método que você vai usar. Feito isso, definimos o método, botamos a turma para conversar, definimos o método que vai ser feito, né? Já estamos com a obra ali, que seja no Navisworks ou no Syncro, né, que é um outro software que faz planejamento 4D da Bentley. Eu vou começar a determinar as atividades. Faço a lista de atividades. Feita a lista de atividades, eu já parto na sequência para poder definir os recursos que vão ser aplicados, o sequenciamento lógico e aí a duração. E depois eu tenho aí o cronograma. E aí o 4D está pronto. Se ele foi criado desde o início com o modelo, quando eu der um play, a obra vai sendo construída, né, de acordo com o sequenciamento lógico que a gente determinou. Mas não é só linkar setinha e atividade uma atrás da outra no Project ou no Primavera, ou seja o software que você quiser. É principal pensar como isso vai ser construído. E para fechar a linha do raciocínio, Paulo, fiz isso, resolveu meu problema lá da obra, com a turma com o celular pregando o sarrafo lá no chão, eles não vão ver um minuto tal? Claro que não. Esse é um planejamento de médio e longo prazo. Né? A gente vai ter ali no Last Planner, já respondendo uma pergunta que o Paulo já deixou aqui para mim, um método onde a gente vai ter o Look Ahead Plan, o planejamento, o olhar para o futuro, onde vai planejar 3 meses ali, mas a gente também vai ter o planejamento para a obra, né? O Last Planner, né, que a gente fala, que significa os últimos planejadores, a turma que está lá na ponta, quem faz o negócio. A gente vai pegar essa informação, né, decodificar ela de uma forma que seja acessível para quem está na obra entender. Através de post-its, tudo bem. Fotinha de funcionário, post-it, tabelinha, e aí tem vários recursos para você levar essa informação. Então, por que fazer o planejamento 4D? Para a sua decisão a nível de médio e longo prazo, estratégico, e principalmente para obras mais complexas, é de extrema relevância. Até para obras simples. Mas você entender, vamos fazer estrutura, vamos movimentar um equipamento, vamos pôr uma bitoneira, vamos uma grua, um gerador e tal. Isso é importante, principalmente no layout ali, nos métodos construtivos. Tudo isso é importantíssimo. Mas não basta. Tem que levar para o chão de fábrica, tem que levar para a obra, tem que levar para o peão velho que está lá junto com a gente, que sem ele a gente não faz obra, né? É isso aí. É isso aí. É o 4D. Cara, que massa, que massa. Que massa, que massa. Lucas, já complementando aí o que você acabou de falar, a gente conhece, primeiramente, muito massa todo esse ciclo que você mostrou. Quem escutou agora conseguiu entender toda a lógica de um processo ideal, que seria justamente você meio que você executa lá o BIM, mas na próxima obra você não vai executar do mesmo jeito. Você tem que ter essa revisão, tem que ter essa conversa entre as partes,
para que você possa identificar pontos de melhoria, né? Então, muito bacana isso que você falou. Outra coisa que eu acho importante destacar também, Lucas, você percebe com o que Lucas acabou de descrever que as ferramentas são importantes, mas mais importante ainda é o fluxo que envolva todo mundo. Nem que você queira fazer post-it, como ele falou, pô, não quer usar uma anotação digital, um software de anotação digital, beleza, seria melhor se usasse? Beleza, seria. Mas é mais importante ainda ter todo mundo no mesmo patamar, com as informações combinadas e com as informações pensadas na obra como um todo, né? Então, cara, isso é fantástico. E, Lucas, se ninguém nunca te disse isso na vida, eu gostaria de dizer, cara, você tem um talento incrível para montar as ideias e explicar, tá? Tipo assim, o podcast ele é muito improvisado aqui e, enfim, você faz esse trabalho muito bem, tá? De realmente montar e explicar as fases e tal. Muito, muito bom mesmo, muito bom. Valeu, Tá? obrigado. Estamos aprendendo Nada. todos os dias, né? Não Não, começamos assim, né? Nas primeiras voltas de bicicleta, a gente caiu um bocado de vez. E assim também é o BIM, né? Muita gente me pergunta, como aprender tudo isso? Nossa, é tanta informação e tal que você falou e tudo. Cara, ralando mesmo, não tem jeito não, né? E é difícil no é início. isso aí. Qualquer coisa, né, gente? Tem gente que quer produzir conteúdo digital, tem gente que quer fazer um podcast, né, Paulo? Às vezes pega o produto final, né? Igual agora, que vocês estão vendo o produto final, mas teve aquela outra parte lá, né? Como os meninos falam, todo mundo vê as pingas que nós tomamos, agora os tombos que nós vamos levando, e leva tombo, gente. Tem que levar o tombo, porque se você não É errar, verdade. a gente não aprende, né, Paulo? Tem que errar, tem que errar, mas aí é até fechando aquele conceito da última fala minha que você completou, é o conceito de rejunca, né? Rejunca não, Kaizen, acabei confundindo, é o Kaizen, é a melhoria contínua. É botar o PDCA para rodar. Mas não é aquele PDCA não, Paulo. Aquele PDCA que os meninos estão acostumados, planeja, depois corre atrás, não. É o planejar, checar, executar. Ó, planejar, executar, checar e agir. Essa foi Isso boa. tem que ir rodando, né? O brasileiro, às vezes, brasileiro, eu sou brasileirão mesmo, mas a gente, brasileiro, né, eu falo, o brasileiro, parece que a gente não é brasileiro. Não. Eu sou brasileiro, eu faço isso. Né? Às vezes a gente pega muito no planeja, depois corre atrás. Mas pelo É menos verdade. não É vai verdade. funcionar muito pro BIM. E aí isso é muito importante mesmo. Obrigado. Tamo junto aí com o pessoal. Não, com certeza. E antes, só para complementar isso, tá? Para passar aqui logo para a próxima pergunta, mas antes da gente começar, eu falei, quer dizer, no começo do podcast, eu acho que eu falei, né? O Lucas, você é um profissional que você me chama muita atenção porque você é muito comunicativo, muito autêntico em tudo que você faz. E eu acho que as pessoas se identificam logo com isso, cara. Tipo assim, a gente tem hoje tanta, principalmente nessa área de arquitetura e engenharia, a gente tem pessoas que gostam de montar uma posição muito séria, muito perfeita do negócio, E não muito é. A gente muito cheia vai no canteirão, a gente vê que o tipo, negócio não é só perfeito, né? que exatamente, só que tipo assim, não é, não, e assim, tem seus tem suas dificuldades, tem seus erros. Pô, quem é que não comete erros, sabe? Então assim, é muito legal ver os engenheiros terem alguém como você para se espelharem, para escutarem essa experiência que você já passou e escutarem essa experiência com sinceridade, né? Porque você, Verdade. tipo, você tá falando do jeito que é. Pô, tem erro, dá errado, volta, faz. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E aí, Lucas, para gente complementar esse papo aqui, me fala uma coisa: quais são os principais softwares que você utiliza para aplicar o BIM na gestão de obras? Quais são os principais softwares aí? Boa. Vamos falar de planejamento, né? A gente tem os softwares de modelagem, né? Revit, ArchiCAD, Rebec, TQS. Isso aí a turma já está acostumada aí, Civil 3D e tudo. Agora Verdade. vamos falar de gestão. Né? Eu uso um dos mais importantes para mim, o Trello. Por incrível que pareça. Um dos que eu mais utilizo e que é mais importante. O que é o Trello, peão, velho? Trello é um software, na verdade é um app, né? Uma ferramenta web que a gente tem É. para gerenciar
os nossos Kanbans. O que é Kanban? Kanban, né, segundo a literatura, é um cartão que vai ter uma ação, ou um produto, ou um entregável. Ou seja, é como se fosse aquele post-it que a gente usa na parede, só que mais tecnológico, mais tunado, né? Ele vai ter ali mais Post-it evoluído. recursos. É um post-it evoluído. E aí é como quando a gente faz um quadro com post-it, a gente tem várias colunas, né? Várias listas que a gente faz. E aí a gente vai separando. Então eu utilizo o Trello bastante, utilizo o próprio Planner, né, da Microsoft, também tem o Gira, também tem o Monday, tem vários, o Asana, tem vários softwares que a gente utiliza para fazer uma gestão ali mais visual do processo, né? Então a gente utiliza algumas técnicas de Kanban ali para organizar essa informação. Por quê? Porque a gente precisa de mudar essa forma que a gente tem de comunicar e de armazenar a informação, tipo dentro de pastas no computador do fulano, ou mesmo que seja na nuvem, mas está no caminho XYZ. Isso tudo deixa o fluxo muito nebuloso, muito quase com um labirinto. Então você tem que achar uma informação, você tem que dar uma volta danada e não fica acessível a informação para todas as pessoas. Então, o primeiro passo é ter uma gestão à vista, a informação transparente, para que o cliente esteja integrado com todo o processo, para que os colaboradores estejam juntos, né? Pensando naquela conversa que a gente teve. Então, eu uso muito o Trello por causa disso. Tem outras ferramentas melhores? Tem, mas eu gosto do Trello porque todo mundo usa, né? O Trello, o cara vai lá na internet, faz o login, ponto, tem o Trello lá, tá rodando. Então, o cliente entra nisso e tal. Então, eu tenho um Clash, eu vou pôr, vai virar um cartão no Trello. E aí o cliente vai aprovar ele ou o projetista vai linkar no Trello, né? Tudo ali, o BCF, né? O BIM Collab Format vai para o Trello. E aí a gente está até automatizando isso e tal, para já trazer direto do Navis, já trazer direto do Revit o XML do BCF, para poder já colocar dentro do cartão ali, usar ele como uma central ali de visualização, enfim. O primeiro passo. Então, o software que eu mais utilizo para esse planejamento 4D é o Trello. O segundo software que eu mais utilizo é um que chama Kugli, né? Eu sei que tem gente que estava esperando outras coisas e outros softwares, mas fica tranquilo que eu vou falar os softwares de 4D, de cronograma que vocês querem ouvir. Não estou passando pulo do gato. E o de 4D é ok, você vai ouvir, todo mundo fala por aí. Mas isso aqui é a parte que não se fala, né? É a parte que o pessoal não conversa. É aqui onde a coisa funciona mesmo, sabe? Enfim. Aí eu vou usar eu uso muito Kugli. O que é esse Kugli, Bicalho? É um software de mapa mental, cara. Eu sempre organizo as informações ali através de um mapa mental para que elas fiquem mais acessíveis ainda. Então, eu tenho ali meu repositório de dados, eu tenho, mas ele está todo no mapa mental através de link. Então, eu tenho o projeto A, B, C, dentro do projeto A vai estar tudo ali, igual um neurônio, né? Fica fácil de pegar. Então, primeiro ponto, organizar a informação. O segundo eu começo aí já a entrar nos softwares BIM, né? Navisworks, meu xodó, né? Só perde para o PowerPoint. Lucas, deixa só eu te perguntar como é que se eu vou anotar aqui esses softwares, o que você falou, o Trello e como é que se pronuncia o outro, cara? Como é que se escreve, na verdade? Kugli, C-O-O-G-L-E, Kugli. Mas tem outros, né? Tem o MindMap, tem vários outros softwares de mapa mental. Eu gosto do Kugli. Tem um software de mapa mental, né? Entendi. Legal. Eu não conhecia isso. Isso é legal. Até pegar o jeito é legal, né? Depois que você pega o jeito é legal. Igual tudo na vida, né? No início ele é meio chatinho mesmo. É verdade. Depois que você pega o jeito é legal. E aí, beleza. Feito isso, né? Nós vamos utilizar não só o software. Aí eu às vezes até volto no próprio Trello e eu começo a aplicar métodos de gerenciamento ágeis para desenvolver ali o escopo do projeto junto com o Trello. Então, quais métodos? Por exemplo, eu tenho o Scrum, né? Aí eu vou planejar as sprints, as interações, né? São métodos onde a gente compõe um backlog, ou seja, o escopo do produto ali, e a gente vai quebrando ele e colocando ele a cada 15 dias no Trello para ser desenvolvido. E isso, o cliente vai acompanhando o processo de desenvolvimento, porque está dentro do Trello,
né? Então tá fácil, o cara vai lá e acessa a qualquer momento. Ah, eu quero informação, tá no mapa mental, o cara vai lá e acessa a qualquer momento. E ele está envolvido. Então, tudo acontece junto com o cliente. Não tem o risco de chegar no final e falar, ah, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Não. Com o tempo que a gente tem, o que foi possível desenvolver foi isso. E outra, a gente não trabalha na entrega de um produto, né? Vamos entregar um produto. Para quem está no podcast, eu estou com um tijolo na mão aqui para dar um exemplo, tá? Imagina um tijolo aqui na minha mão. Quem está no áudio. Não estou pensando em entregar um tijolo. Eu estou pensando em entregar uma função que resolva o problema de vedação, pensando no BIM, né? Lembra que eu coletei lá atrás o problema do mestre de obra, o problema do orçamentista, o problema... Olha, com o tempo que a gente tem para esse primeiro projeto, a gente planeja funcionalidades que vão resolver problemas para essas partes, né? Não dá para atender todo mundo. E a gente prioriza esses requisitos, mas a gente determina ali os requisitos que vão ser critérios máximo de sucesso, e aí a gente planeja em cada sprint, né? Um sprint é um período que a gente dá, né, de força total para desenvolver uma funcionalidade do modelo. E aí a gente vai desenvolvendo. Pá, vamos desenvolvendo, tal. Modelo pronto. Aí a parte fica fácil, né? É claro, teve um software antes, né? Que nem é bem um software que eu utilizo hoje. Hoje eu não utilizo mais em software, mas já utilizei. É o Planner, né? Plannering. É um software de fazer BEP, né? Ou PEB. Um software que auxilia ali a montar o planejamento de como que esse BIM vai ser feito, né? Então, tudo isso que eu falei, identifiquei as pessoas, os requisitos das pessoas, até os softwares que vão ser utilizados, o que é o BIM para nós, né? Quais são os usos que esse BIM vai ter, o cronograma, tudo isso está lá num plano de execução BIM. Ou, falando, né, na linguagem antiga, a gente tem um PGP, um plano de gerenciamento de projeto, né? E aí, ele pode ser num software específico ou pode ser num Word, no próprio Kanban, que a gente inventou essa moda aqui já, que é um Kanban em formato de BEP. Pode ser onde você quiser, né? Pode ser num quadro Kanban, enfim. Então, esses softwares são importantes nessa etapa. E aí, depois eu vou levar isso, então, para um software de planejamento. Eu posso levar para o Project, né? Eu posso levar para o Navisworks, que é um software de gerenciamento. Eu utilizo o Navisworks Manage, né? E aí no Navisworks, porque tem alguns modelos de Navisworks, né? Falando do Manage, é o que a gente utiliza. Eu vou começar a criar as minhas divisões desse prédio. Então eu vou criar os meus sets, né? Agrupando ali, ó. Por quê? Né? Vamos entender por que isso é preciso agrupar e dividir. É preciso porque a obra ela foi construída, né? Apesar dela ter sido pensada no planejamento, mas ela foi construída também para ser utilizada na obra, na visualização. E aí a gente precisa agora de agrupar de acordo com os métodos executivos que vão ser realizados ali. Né? O forro de gesso vai ser antes ou depois do piso? Essas coisas ali. Então eu vou agrupar isso de acordo com a minha necessidade de planejamento. Tem gente que fala, não, mas esse agrupamento eu já fiz 7 no Navisworks, é difícil demais, cara, dá um trabalho muito grande se você não planejou lá atrás durante o desenvolvimento do modelo. Se você estava lá no início junto com a turma, né, aí existe aqueles parâmetrozinhos específicos lá dentro que já vão facilitar para que a gente possa filtrar. Para quem não está entendendo nada, é tipo uma planilha de Excel. Se eu combinei, pensa assim, ó, eu te peço para fazer uma planilha de Excel para mim. Se a gente combinou como que essa planilha vai ser, se eu pegar ela daqui 2 meses, depois dela feita, vai ficar fácil de eu filtrar as informações que eu quero, né? Porque você está fazendo a planilha de Excel, Verdade, por exemplo, dos custos da obra toda. E eu vou precisar dela, no caso do Paulo, só para a esquadria. Se o Paulo combinou o jeito de fazer a parte da esquadria certinha lá, pô, na hora que chegar para o Paulo, a planilha vai estar, né, um prego numa mão, que a gente fala aqui, vai estar fácil. É a mesma coisa. Agora, se eu não combinei com o Paulo, é o Paulo que se lasque, né, literalmente, porque ele vai ter trabalho para poder fazer ele vai ter que fazer uma outra planilha. é verdade. Não é, Paulo? A situação da esquadria, né?
você tem que criar uma outra planilha, um outro orçamento mesmo para o cliente, isso dá trabalho. Agora pensa isso para a obra inteira. Então, se você combinou tudo antes direitinho, é fácil, chega lá nessa parte. Então, você vai filtrar e agrupar as informações como você quer. E aí, essas informações agrupadas e filtradas, no que a gente chama de pacotes de trabalho, ou pensando em métodos ágeis, né? Pensando nos blocos de construção, nos grupos de construção, a gente vai conseguir exportar isso para um software de planejamento, pensando no Navisworks, tá? Ah, mas o Navisworks não faz planejamento dentro dele, Bicalho? Não, ele é um software de gestão. Pensa que ele é igual o gerente, a gente acha que não faz nada. É tipo isso, ele integra tudo, né? Não fala isso com o seu gerente, que ele é igual o Navisworks, não, mas o próprio nome fala, Navisworks Manage. Então, a função dele é integrar todas as áreas. E aí, a gente vai mandar isso para o Project, ou no Primavera e tal. Feito isso, o modelo está alinhado com a decomposição ali que a gente fez no Naves, e ele também está alinhado com o planejador. Como que vai chamar, né? Ah, mas como assim ficar alinhado? Ué, como que vai chamar as coisas? Vai respeitar a NBR, a 15965? Ah, vamos respeitar qual ISO? Como que as coisas vão funcionar? Ah, mas isso não tem precisão? Será que tem? Ué, aqui na minha cidade isso chama tijolo. Eu tô com tijolo na mão de novo aqui. Isso aqui chama tijolo. Tem gente que chama de lajota, tem gente que chama de bloco cerâmico, tem gente que chama de alvenaria de vedação. Cada um tem um nome. E é tudo a mesma coisa. Verdade. Então, esses alinhamentos precisam ser feitos. Vai ser em qual unidade de medida, vai ser dividido em qual parte. Como assim dividido? Você pega um pilar e faz ele do início até o último prédio, para o modelo, talvez, até o final do prédio, para o modelo, talvez passa. Mas a concretagem é feita de uma vez só? A não ser que fosse pré-moldado. E aí, cada um vai ter sua característica. E essas características têm que ser alinhadas. E aí eu vou chegar no planejamento, nesse mundo perfeito que nós estamos traçando aqui, com ele todo separadinho, bonitinho, de acordo com o que é necessário. Feito isso, aquelas fases que a gente falou vão ser desenvolvidas num software de planejamento. Pensando no Naves, pessoal, vão ser feitos no Primavera ou vai ser feito lá no MS Project. Por quê? Porque é o software específico e o manager não faz isso de uma forma que seria eficiente ali para controle do tempo. Feito isso, a gente volta com ele para o MS Project, para o Navisworks. E aí a gente consegue integrar ele, né? Então, a gente volta com ele lá para dentro, fala, já está tudo alinhado, já saímos daqui, então essa atividade você já sabe que é referente a esse tijolo, beleza? Beleza. Então pode dar um play que a obra vai ser construída, falando de uma forma geral. Ah, tenho que atualizar o cronograma. Tranquilo. Vou lá no software de planejamento, atualizo ele lá e dou um refresh de uma forma geral falando e ele atualiza aqui no Navisworks. Esse é o fluxo pensando no Navis. Ele vai fazer essa interligação. Agora, eu também tenho a possibilidade de utilizar outro software, como por exemplo o Syncro. Né? No Syncro, eu já consigo, ele já é uma ferramenta, né, da Bentley, que a gente consegue fazer todo o processo de planejamento, de gerenciamento de valor agregado, de sequenciamento lógico, de determinar recursos, materiais, de mão de obras, de gerenciar, entendi, de atualizar, fazer a simulação também. Né? Pensando num software específico de planejamento, a gente tem aí o Syncro no mercado que vem se desempenhando muito bem. Agora, são características de softwares diferentes. Não quer dizer que o Syncro é melhor do que o Navis. Né? Eu entendo que os softwares da Autodesk, né, puxando sardinha para ninguém, mas eu entendo que os softwares da Autodesk são muito bons para quando a gente está começando, né? Para quando a gente está iniciando, porque está ali o negócio pronto e tal. Quando você parte para um software externo, é interessante? Todo mundo vai chegar lá, vamos, mas já vai ter que trabalhar com IFC, já vai ter que configurar mais coisas. Não é um problema o IFC é uma solução, mas são outras coisas. Muita gente me bate, né, me critica muito por eu não falar muito do OpenBIM, sabe, Paulo? Mas é pensar que a gente é engenheiro, a gente não é desenvolvedor ainda. E querendo ou não, o OpenBIM, ele é um negócio que precisa de um conhecimento. E não estou falando que a gente não tenha que aprender ou saber programar ou entender das coisas. Temos que fazer isso.
mas primeiro a gente tem que aprender a andar de bicicleta, depois nós puxamos de uma roda. É uma coisa de cada vez. Exatamente. Então, pegar algo que está ali no universo ou closed, né? Open Beam Autodesk, falando assim, né? É o mundo aberto da Autodesk, que é um mundo diferente. Você vai passar raiva? Você vai passar raiva. Vai ter coisa que você não vai conseguir? Vai ter coisa que você não vai conseguir fazer. Mas todo software tem isso. Não adianta querer achar que o IFC é resolução do mundo também, que não é. Mas não estou falando que eu uso IFC, eu trabalho com esquema de IFC, tem a turma que trabalha com a gente, que ajuda, a gente está desenvolvendo a cada dia. A qualquer momento a gente tem que chegar. Mas uma grande maioria dos alunos que vêm para mim estão começando. Então, esses tipos de dicas que eu estou dando é tipo assim, cara, quero começar a trabalhar com BIM. Estou no início. O que eu faço? Cara, vai ali na suíte da Autodesk, você já compra todos os softwares juntos, né? Você já tem ali o Navisworks, tudo juntinho, e você já consegue começar a trabalhar com MS Project e tal. A coisa funciona. Para obra predial de médio e pequeno porte, é isso. Software de gestão Kanban, software de visualização, seja por mapa mental, e o software de planejamento, mais o de integração. Né? E no final das contas, algo que o seu cliente consiga visualizar. Um BIM Collab Zoom, um Autodesk View, um BIM 360, né? Algum aplicativo, o Algin, que é gratuito, né? Agora tem como mandar o IFC para eles, né? Pode pôr realidade aumentada, tudo isso, né? A gente tem que pensar e é extremamente importante para levar para o canteiro de obra. Não adianta ficar lá no PDF, porque o investimento às vezes não vai viabilizar. Para finalizar, sabe por quê? Porque o construtor não quer saber de Lean ou de BIM. Ele quer saber de ROI. Ele quer saber quanto que ele investiu e quanto que ele recebeu. Essa é a pergunta dele. Quanto que eu vou gastar e quando eu retorno meu dinheiro de volta? Para ver se vale a pena fazer essa brincadeira. No ponto de vista dele, né? Claro que não é brincadeira, mas no ponto de vista, eu quero saber, se você está me falando de BIM, vale a pena? Quanto que eu invisto e quando ele me volta? E para ele voltar só em 3%, de novo, fica difícil? Perfeito, perfeito. Não, que massa, que incrível todas essas informações. Galera, todos os softwares que o Lucas citou vão estar nas anotações do podcast. E se você é um guerreiro, estamos com 1h e 6 minutos de podcast. Se você é um guerreiro e você está aqui escutando esse episódio, vai lá no Instagram do Lucas e manda lá no direct para ele. Estou escutando seu podcast. Sou um guerreiro. Com o Paulo. Sou um peão velho. Falei, eu sou um peão velho. Exatamente, eu sou peão velho. Bota lá e, enfim. Bote lá. E aí, o pior velha, né, também. Tem as pior velhas. Existe. Com todo respeito também, né? Mas verdade, é verdade. É verdade. Representando. E aí, Lucas, tem mais duas coisas, cara. Antes da gente terminar o nosso bate-papo, tem mais duas coisas que eu gostaria de falar com você, tá? A primeira delas é o seguinte, eu tô com uma pergunta aqui que eu acho muito interessante a gente falar sobre ela, que é a questão, uma das suas especialidades é um negócio chamado Lean Construction, beleza? Lean. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente agora o que é a Lean Construction e como é que você aplica isso na prática, nas obras reais, né, do mundo real. Boa. Então, já vou responder duas perguntas, do Lean e do Last Planner, que deve ser a próxima. Perfeito. Vou matar o que é o Lean Construction, o que é o Last Planner, tá? Pessoal, que tá tudo juntinho ali. Se não for a próxima, tem mais uma de bônus para quem ficar até o final. E aí é o seguinte, então. Olha só. É isso aí. Lean Construction. A gente teve lá um filósofo moderno falava assim, ó, eu vou comprar uma Hilux toda equipada para dar cavalinho de pau pelo centro da cidade. Engenheiro. Esse camarada, o nome dele é Playboy do Boné, o Paulo. E ele sabia muito bem o que ele tá falando. Atenção que ele não falou, vou comprar uma L200 toda equipada para dar cavalinho de pau pelo centro da cidade. Ele não falou, eu vou comprar uma Amarok toda equipada. Ele não falou, eu vou comprar um Camaro amarelo todo equipado para dar cavalinho de pau pelo centro da cidade. Ele falou, eu vou comprar uma Hilux toda equipada para dar cavalinho de pau pelo centro da cidade. A música do engenheiro, né, que estudou bastante e comprou uma Hilux. E por que esse cara sabia muito bem do que ele estava falando?
Sabia muito bem porque ele falou uma Hilux, né? A Hilux nada mais, nada menos é um produto da Toyota, né? E o sistema Toyota de produção, a gente costuma dizer que é a máquina que mudou o mundo, né? A gente teve lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos destruiu o Japão, os japoneses, depois da destruição, foram lá nos Estados Unidos, bater um papo com a turma, bateram um papo lá com o Ford, né? Eu imagino que depois de Pearl Harbor, eles aceitaram os japoneses muito bem lá nos Estados Unidos para dar todas as dicas da fábrica do Ford, assim, né? Aí eu imagino, teve uma conversa entre os japoneses e o Ford, né? E os japoneses viraram para o Ford e falaram: Ford, legal aí sua linha de produção, né? Mudou aí muita coisa, né? A forma que vocês produzem, mas no mercado japonês é muito diferente as coisas, é mais customizado, não tem jeito de fazer do jeito que faz aí. Você faz um outro carro para nós, Ford? Ford foi muito educado com eles, né? Depois da Segunda Guerra, a educação foi total. Virou para os dois japoneses e falaram assim: japonês, deixa eu falar um negócio com você. Eu faço qualquer carro que você quiser, cara. Qualquer carro. Se ele for preto ou se ele for um modelo T. Né? Era a lógica do sistema Fordista, né? A linha de produção. Um carro. Tem até o filme, né? Do Charles Chaplin lá, o Tempos Modernos, né? Tempos Modernos, onde ele vai apertando parafusinho. Isso representa muito a produção em série, né? E aí os japoneses pegaram aquela resposta camarada, voltaram para casa e falaram: ó, que não funciona assim não. Vamos ter que fazer diferente. Aqui no mercado japonês, um primeiro passo que os caras identificaram, às vezes a gente não identifica para implementar o BIM. Ó, o nosso mercado é diferente, mas vamos o que a gente pode fazer Olha para aí que adaptar, interessante. né? O BIM do grande construtor não vai ser o mesmo BIM do nosso, o mercado é diferente, né? O mercado de grandes obras é diferente do mercado de pequenas obras, obras unifamiliares, né? As obras residenciais, é diferente. E é o grande maior número de construção que a gente tem, né? Não é grande. A gente olhar pela janela, você não vê grandes Sim, obras, mas sim, casa você vê um monte, né? Tem um monte de casa. Não tem onde fazer é BIM. verdade. Só você olhar para a janela que tem um monte de casa. Talvez o BIM é outro. E os japoneses pegaram essa ideia e falaram: pô, vamos pensar. E fizeram nada mais, nada menos do que o sistema Toyota de produção, né? Tem até o livro, né? A máquina que mudou o mundo. Né? E realmente mudou completamente a forma de fazer carros, né? Mas não só isso, mudou toda uma filosofia de trabalho. Tanto que, até brinca, né? Você já viu, veio o Corolla, né? Veio a Hilux, veio vários carros aí, mas eu costumo brincar. Você já viu dono de Corolla trocar de carro? Aí um amigo meu falou: já vi, para o outro Corolla, né? Você vai lá em Barreirinha, você vai em Barreirinha lá em Maranhão lá, Barreirinhas, os Lençóis Maranhenses, quem já teve oportunidade de ir, ver rodando lá, ó, é só Toyota, só tem Bandeirante, né? O negócio, Bandeirante, Hilux nova, carro velho, mas só tem Toyota na cidade, né? Você pega Bandeirante aí, não acaba. Os caras conseguiram fazer com preço competitivo no mercado um negócio que tivesse uma qualidade maior e outra, com um tempo muito maior, muito mais rápido, muito menor, né? Então, o sistema Toyota, né, resumindo, Entendi. é mais rápido, mais barato e melhor. Os caras conseguiram fazer isso. E aí, lá em 90, veio um camarada chamado Lauro Cosquelli e falou igual a gente fala: isso é legal, mas na obra é diferente. Exatamente, ele falou a mesma coisa. O Lean é legal, mas na obra é diferente, então eu vou adaptar ele para a construção. E aí ele criou o Lean Construction, baseado nos princípios do sistema Toyota de produção. Qualquer coisa, você dá uma buscada no Google aí, quais são os princípios do sistema Toyota, né? Como a estabilidade, o Reijunka, o Kaizen, o Just in Time, o Andon, né? Todo o Jidoka, esses pontos chaves aí do sistema Toyota de produção, e ele desenvolveu o Lean. E aí, Cosquela falou uma frase muito legal, e eu aplico isso muito nas obras, nas minhas implementações, consultoria e tal, treinamento, que Lean Construction é uma nova forma de entender o processo. Né? É uma nova forma de entender aquilo que está sendo construído. Não, ele falou, não é um outro processo, não é um jeito diferente de fazer. É uma nova forma de entender o processo que já existe. Basicamente, ao invés de entender atividades, né,
por causa lá do just in time que a gente fala, né, de entregar na hora certa, no prazo certo, no momento certo, a gente começa a pensar em localização. Né? O seu cliente não está comprando alvenaria, ele está comprando casa pronta. O seu cliente não está comprando BIM, ele não está comprando projeto, ele está comprando casa, loja, túnel, pista para passar carro, esgoto para poder passar as outras coisas. Então, ele está comprando produto final. A engenharia é um meio para que a coisa aconteça. E aí, às vezes, a gente cria muito empecilho por causa dos nossos processos burocráticos. E o Lean auxilia muito nisso. A gente começar a pensar no produto final, no entregável, numa lógica puxada, né? Hoje a gente empurra para o cliente o produto. A lógica do Lean é que o cliente puxe de acordo com a sua demanda o produto. E aí a coisa começa a ser pensada em quem está na ponta, que não é, né, o agente, é o próprio cliente. E aí a gente para de pensar por atividades, né? A gente começa a pensar por entregáveis. Por exemplo, né, uma lógica bem legal, Entendi. um exemplo bem legal. A gente passa na frente de uma obra, a gente vê a alvenaria pronta até o quase terminando a alvenaria pronta até o final. Você vai no primeiro andar e não tem ninguém trabalhando. Né? Não, porque nós estamos fazendo a alvenaria. Mas para que você fez essa alvenaria aqui então, sendo que você não vai rebocar ela? A alvenaria do primeiro andar. Ah, porque eu tenho que fazer a alvenaria toda. Não, por que você tem que fazer a alvenaria toda? Ah, não, porque a gente sempre fez assim. É sempre a resposta, né? A gente sempre fez assim. Mas o seu cliente está comprando alvenaria só? Ah, não, eu trabalho por meia edição. Aí tudo bem. A lógica que você foi contratado é outra, você trabalha por meia edição de serviço. Aí você fez, você mediu. Agora pensando na lógica diferente. Você está vendendo apartamento. Você está vendendo alvenaria? Quando você acaba a alvenaria, você vende ela? Não, você vende quando a casa está pronta. E foi isso que o Cosquela trouxe para a construção civil. A gente começar a pensar de uma forma que a gente crie menos estoques, que a gente execute aquilo que é necessário, compre apenas aquilo que é necessário. Né? Ah, eu tenho que fazer muito estoque de cerâmica, porque o meu fornecedor e tal. Não, então nós vamos resolver o problema com o fornecedor e não ficar gastando dinheiro com cerâmica, porque cerâmica no canteiro de obra ela quebra, rouba, o preço sobe, o preço aumenta, fica obsoleto e acontece um monte de coisa. Então, quando a gente fala com Lean, a gente pensa em planejar voltado para o produto final, de uma forma geral. Mas, né, falando então do Last Planner, a gente também pensa não só no produto final, pensa na capacitação do profissional que está desenvolvendo aquele produto final, não como um peão, literalmente, mas sim como um colaborador multidisciplinar. Ah, mas essa cultura é muito diferente. É uma nova forma de entender os processos. É diferente mesmo. Mas onde a gente tem não um funcionário, né, a gente tem um parceiro, e esse parceiro está com a gente lá no início do BIM, linkando com o BIM, ou no início da obra, para que a gente possa planejar em conjunto. Resumindo o papo, a gente integra as pessoas e as disciplinas no produto final, para que a responsabilidade do planejamento não seja apenas sua, como engenheiro, ou como arquiteto, ou como executor da obra, para que a responsabilidade seja de todos. E por isso que o Last Planner funciona tão bem, porque a gente deixa com que eles planejem. Porque quem já fez planejamento sabe, passou uma semana, ou final de semana, ou feriado de carnaval, atualizando o planejamento, fazendo o planejamento, para chegar lá na obra e não ser seguido. Né? Para chegar lá na obra e ter que atualizar. Ah, por que isso aconteceu? Porque você não engajou as partes interessadas. Você fez um planejamento sozinho. Planejamento feito no project de madrugada, sozinho, não vale nada, gente. Sabe por que não vale nada? Desculpa, eu já fiz muito isso, eu não estou querendo menosprezar o serviço de ninguém. Já fiz isso e se precisar até faz de novo. Mas por que não vale? Tem a sua importância, né? Não vale nada, eu acho que eu dei uma exagerada. Mas por que não tem tanto impacto? Porque a parte interessada, que vai botar a mão na massa para fazer, não está engajada com o seu planejamento. Para o planejamento funcionar, quem vai executar tem que fazer ele junto. E o Last Planner leva nessa filosofia, para que a gente tenha uma responsabilidade conjunta, né, da equipe no projeto. Se pudesse escolher uma coisa apenas para poder ter na minha equipe, ou
em relação a planejamento ou até BIM, eu queria uma equipe 100% engajada com o meu produto final. Porque aí, meu amigo, tudo funciona. Né? Agora, né, quando a gente não tem a equipe engajada, quando na verdade os caras estão puxando a corda para o outro lado, você está tentando empurrar o negócio e a turma não vai, fica aquela diretiva, né? Eu planejei aqui, não pode mudar o planejamento. Ou pior, eu planejei, imprimi o project, preguei lá no almoxerifado ou lá no refeitório para todo mundo seguir, fica difícil de funcionar. Porque o cara, para começar, não entende gráfico gigante e segundo, não foi ele que fez. Foi um engenheiro da obra. Ou o arquiteto, ou o Cara, que, dono da obra. cara, que interessante. Ou seja, é toda uma mudança, não é só, cara, ferramenta é a última coisa que você vai pensar, né? Tipo, você tem que ver a filosofia, e é muito interessante isso que você falou da Lean Construction, né? Do Lean Construction, porque realmente você muda a sua mentalidade de realmente entender que, independente ali de quem é o arquiteto, quem é o engenheiro, tá todo mundo engajado em prol do objetivo final, que é entregar a obra pronta, enfim. Cara, isso é muito interessante e eu acho que isso é revolucionário, visto que a nossa indústria, né, da arquitetura e engenharia é uma indústria que tem tanta coisa ainda para evoluir, em processos, em tecnologia. E não que falte tecnologia, tá? A gente já tem tecnologia pra caramba, mas assim, falta a implementação dessa tecnologia muitas vezes, falta, e principalmente dos processos. Lucas, que interessante isso que você falou, sobre a Lean Construction. E como eu disse para vocês, gente, tudo que o Lucas comentou aqui vai estar nas anotações do podcast, então é só você conferir aí na descrição do episódio, tá o link lá para o site, você confere todos os links aí que o Lucas falou. Lucas, é o seguinte, a gente está chegando aqui na reta final e para a gente terminar esse bate-papo, vamos falar agora especificamente do seu trabalho agora com as lives da quarta-feira, tá? O Lucas, ele produz conteúdo sobre BIM para gestão de obras. O Lucas já compartilha muita coisa lá no Instagram dele. E agora o Lucas começou um projeto. Hoje, gente, hoje é dia 16. Esse podcast eu acho que ele vai sair na próxima semana, não tenho certeza. Mas provavelmente ele vai sair na próxima semana, na segunda ou na quinta-feira. Então a gente está falando aí do dia 22 ou 25, não tenho certeza. E aí, mas agora, no dia que a gente está gravando, amanhã, no caso, o Lucas vai começar essas lives semanais, não é, Lucas? Fala um Boa. pouquinho para a gente aí desse projeto. Esse projeto é um projeto muito legal, cara. Toda quarta, às 21 às 20 e 21, nós vamos ter aula ao vivo de BIM. Para quê? Por quê? Cara, Legal. 2021, o BIM começa a ser exigência em alguns projetos públicos do país. A gente tem um decreto 10.306, né? De 4 de abril, se eu não me engano, do ano passado. E aí, o BIM, né, é a primeira fase de implementação do BIM no Brasil aí, é agora em 2021. E nada melhor, né, do que a gente começar esse ano levando conhecimento com o pessoal. Bicário, por que você está fazendo isso? Cara, por muitos motivos, mas um dos maiores motivos que eu estou fazendo isso é porque a gente tem falta desse tipo de pensamento que a gente conversou aqui hoje e de uma forma desmistificada do negócio e uma carência gigante de Verdade. profissional. A gente não tem profissional hoje para poder trabalhar com BIM. Eu não dou conta, ô Paulo, de pegar serviço. Tem um monte de gente que trabalha com Revit, tem um monte de gente que trabalha com Navisworks, tem um monte de... Só que o cara não trabalha com BIM ainda. Então, o objetivo é levar para toda a turma, ou para quem não trabalha com nada, com Revit, com Navisworks, com nada, quem está chegando agora, o objetivo é levar e evoluir a turma junto e mostrar que BIM não é mais difícil, gente. BIM é mais fácil. Por que uma empresa de software ia lançar um software para ser mais difícil? Por que o governo ia contratar um negócio, ia implementar, criar decreto para ficar mais complicado? Não, é para facilitar. Agora, tudo para começar tem seu preço. Tudo. A gente precisa de começar. E sair da inércia, sair do zero, é um pouco mais complicado. E por isso nós vamos estar toda quarta junto com o pessoal. Então, para quem está ouvindo agora, é possível que já tenha passado algumas lives. Ótimo. Tá lá no YouTube da Comunidade BIM gravado.
vai ficar disponível por um tempo específico. É possível que enquanto vocês estão ouvindo vai estar ainda a primeira live disponível. Nós vamos deixar lá para o pessoal compartilhar esse conteúdo, anotar, e toda quarta às 20h21 nós vamos ter uma live. Tem a sugestão de tema? Entra lá no perfil do meu Instagram, aqui também na descrição do podcast, vou deixar o link para o Paulo, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, não é curso, tá? O pessoal, isso é aquela live que você faz as lives e vende o curso no final? Não, a gente tem essa live que a gente faz as lives e vende o curso no final, tá? Mas não tem curso aberto, não tem matrícula, não tem turma, por enquanto, né? E que, graças a Deus, estamos com serviço demais da conta. Legal. E essas lives é simplesmente para levar mesmo o conteúdo pro pessoal, para ajudar a turma. As primeiras vão ser comigo, nós vamos fazer uma bela introdução do zero mesmo. Você que é o expert em BIM, vamos esperar um pouquinho, umas 4, 5 lives aí, para a gente poder entrar num nível mais avançado. Mas os primeiros lives, as primeiras aulas vão ser do zero. Então, para quem quer acompanhar, quem quer começar, entender o que é IFC, entender o que é um BCF, entender o que é BIM, como que é o BIM no Brasil, como que é o BIM no mundo, como que começar a trabalhar com BIM, software BIM, computador para usar com BIM, tudo, aquele início ali que é difícil, né? O que a gente aprendeu, o que a gente errou, esses são os melhores, os tombos que a gente tomou, nós vamos levar para o pessoal junto, toda quarta-feira às 20h21. Então, acompanha lá, quem tiver interesse, né, vai ser bem legal. E o Paulo vai estar lá daqui uns dias, mas tem que chegar no nível dos experts, né, para nós falar de Dynamo, para poder, né, vai demorar um tempo, tá, Paulo? Vai demorar uns 2, 3 meses aí, mas nós vamos chamar ele lá para poder compartilhar com a gente. Que massa, que massa. E, gente, todos os links, o link para você se inscrever, o link do perfil lá do Lucas vão estar todos na descrição do episódio, beleza? Lucas, é o seguinte, Lucas, eu gostaria de te agradecer demais, cara, por esse tempo aqui que você tirou para estar com a gente, que você tirou para conversar, para compartilhar suas experiências. Foi muito massa poder te conhecer, poder realmente conversar com você assim. E você é um profissional que eu admiro, já lhe acompanho há algum tempo. E, cara, enfim, só realmente gostaria de agradecer. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está escutando a gente. Enfim, fala alguma coisa aí para os arquitetos e engenheiros. A gente tem mais engenheiro do que arquiteto, tá? A gente tem mais engenheiro do que arquiteto. Eu levantei os dados. Temos que equalizar esse negócio. É verdade, eu fiz um levantamento lá no Instagram e o público é mais engenheiro do que arquiteto. Mas vamos lá, deixa uma mensagem aí, Lucas, para todo mundo, para a gente finalizar esse bate-papo, beleza? Boa, Paulo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Espero ter realmente agregado conhecimento pessoal. E, cara, caminhão parado não pega frete, né? É o conselho que meu pai me falava, né? 2 conselhos, né? Caminhão parado não pega frete, tem que botar para rodar. Peão, se parar de rodar, cai, né? A gente brincava de peão de madeira na minha época. Peão, se parar de rodar, cai. Então não pode parar, não, tem que continuar, né? Ficar parado não vai pegar o frete. E terceiro, né? O cavalo selado, ele só passa uma vez. 2021 é o ano do BIM. O cavalo tá selado e abaixou para nós montar. Na próxima ano, pode ser que venha sem selo e talvez moiado. E depois ele vai vir com spin. Então aproveita a oportunidade. O cavalo tá baixando, tá selado, chegando. É verdade. E outra, ninguém sabe nada de BIM. Tecnologia acabou de começar. É possível que tudo que nós estamos falando aqui já está obsoleto, dependendo da data que você está ouvindo aqui esse podcast. Então, ninguém sabe nada. É verdade, Concreto estrutural. Cara, os caras estão mexendo com concreto estrutural há anos. BIM, todo mundo começou agora, é todo mundo recém-nascido no BIM, entendeu? A gente tá aqui porque a gente quer ajudar o pessoal mesmo. Eu dou aula presencial, já tem 4 anos de BIM, mas a gente quer levar para mais gente esse conteúdo, né? E aí, só no presencial, às vezes a gente fica limitado, né, de levar isso. Mas a gente está aprendendo todos os dias coisas novas. O BIM é um mercado gigante e para todo mundo tem o seu lugar. Eu não trabalho com software. Cara, isso não é um problema. Tem que quebrar alguns bloqueios de que eu não tenho
facilidade com tecnologia, não, isso é mentira que você conversa no WhatsApp com a sua família, manda vídeo, faz até chamada É ao verdade. vivo, né? Aqui eu tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade, ninguém, tem uns que têm mais facilidades do que outros, é normal, mas o esforço sempre vai melhorar qualquer talento, né? Tem aquela parábola lá de um amigo meu de 2000 anos atrás, o Paulo, para poder fechar aqui, ele contou uma história que era mais ou menos assim, ó, que tinha um camarada que ele deu uma sementinha, um talento, e teve para o outro que deu um monte de talento. Esse que deu um monte de talento, ele enterrou os talentos, caiu na pedra, caiu no mato, virou espinho, e não conseguiu aproveitar nada. Agora, que camarada que ele entregou um único talento, ele botou na terra e começou a regar, a cultivar, e naquela única talento ele fez ela crescer. Então, bom mesmo é Deus. A nós vamos ter que trabalhar e ralar para poder fazer a coisa acontecer. E é no pouco a pouco, é no dia a dia, né? É nas horas de estudo, é na repetição mesmo. Não é na primeira vez que o negócio vai entrar na cabeça. Dynamo, para mim, rapaz, eu tenho que martelar. Eu faço umas rotininhas meia boca, que é difícil. E eu gosto. Mas à medida que você pratica, à medida que você Pois é. repete, aquelas coisas vão ficando mais fáceis. Então, pega esse talento seu, ele tá bruto, não tem problema, vamos burilar ele. Vamos pegar o cinzel, o pessoal lá da engenharia, lembra de mecânica do solo? Pega o cinzel e vamos rapando nele de lado a lado. Dói? Dói, claro que dói. Gostoso é tomar cachaça com os amigos na beirada do boteco. Trabalhar e estudar é difícil mesmo. É difícil, mas É evolui, né? verdade. Evolui e isso faz toda a diferença. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação. Cara, que Tamo massa. junto. Que massa, que massa. E, gente, já que o Lucas tocou no assunto aí de Dynamo, se preparem, porque tem uma novidade de Dynamo aí nas próximas semanas. Eu tô descentralizando, né? Eu fiquei mais conhecido assim na internet por causa do Dynamo, né? Que eu comecei a compartilhar lá conteúdo de Dynamo. E agora eu tô com um projeto totalmente novo sobre Dynamo, que não vai ter só eu na parada, tá? Eu tô trazendo um parceiro para a gente produzir 50 mil vezes mais conteúdo do que eu já produzi. Então, vocês vão ficar impressionados com o que eu estou preparando aí para vocês. Mas é isso. Lucas, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer poder conversar contigo. E, galera, é isso aí. Até próximo episódio, com mais uma entrevista aqui, com mais um especialista do mundo da arquitetura e engenharia. Valeu, Lucas. Valeu, Valeu, pessoal. valeu.